Olá, estamos dando início a um curso de Introdução à Física Atômica. Nesse curso, nós queremos, obviamente, aprender o átomo, a sua interação com a radiação e a sua interação com outros átomos de uma forma um pouco mais detalhada do que aquela que se aprende nos cursos básicos de mecânica quântica. O átomo, como é um elemento essencial para toda a construção da natureza, ele acaba sendo um sistema presente e fundamental para se entender alguns aspectos, básicos da natureza quântica da matéria e, portanto, ele acaba sendo um elemento essencial para se explicar muitos conceitos que a gente deve aprender quando começa a pensar o mundo quântico, quando começa a pensar as leis da mecânica quântica aplicada à natureza. No nosso curso nós vamos ir um pouco além daqueles conceitos mais básicos que se vê nos cursos tradicionais de mecânica quântica, dando ao átomo aqueles aspectos que normalmente seriam detalhes das outras teorias, como é o caso da estrutura hiperfina, como é o caso de um cálculo mais avançado, quando você tem mais do que um elétron no átomo, como é o caso das correções relativísticas, como é o caso da interação com a radiação, onde aqui nós queremos ver com mais detalhes, e como é o caso da utilização do sistema atômico para modernos estudos, como é o caso da condensação de Bose-Einstein, átomos de Hillenberg, comunicação quântica, dentre outros. Então, o nosso curso, ele vai ter em torno de umas 18 aulas, videoaulas, e o modo operante do curso é um modo diferente, não é? Você, nesse curso, deverá, como está escrito aqui, o modelo do curso é um curso que vai operar com videoaulas, então você vai ter uma videoaula, às vezes você vai ter mais do que uma videoaula por tópico do curso, como eu vou explicar os tópicos. Em seguida das videoaulas, você vai ter, cada videoaula é seguido de uma atividade. Você tem uma atividade que segue a videoaula. Então, eu vou explicar aqui antes, toda aula que eu termino, eu estarei explicando como é a atividade, quais são os detalhes dessa atividade, para que você possa estar preparado para realizar a atividade. A atividade você realiza por você mesmo. Você recebe esse problema e tem que sentar e fazer essa atividade após ter prestado atenção na videoaula. Às vezes é um detalhe da videoaula ou às vezes é um complemento, que você tem que sair por aí buscando material para poder realizar a videoaula, além daquele material que nós vamos apresentar. Após isso, nós temos uma discussão de avaliação. Para cada tópico realizado, nós teremos uma discussão, um horário marcado, onde eu lhe farei 2 ou 3 perguntas sobre essa videoaula que você assistiu, sobre a atividade que realizou, não é? E você, então, será avaliado baseado nessa discussão que nós estaremos realizando. Estão disponíveis determinados materiais de apoio, então nós temos disponível para você as notas de aula. Todas as notas que são apresentadas na videoaula estão disponíveis na forma de cópia, não é? Nós temos um texto completo, que é uma apostila, e obviamente vamos ter algumas atividades práticas que serão também feitas através de videoaula. E isso tudo deverá complementar o material que será apresentado nos vídeos regulares. Em termos de conteúdo, não é? Era bom eu apresentar aqui o conteúdo antes de começar. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução ao átomo clássico. O átomo clássico, obviamente, ele só dá para a gente, ele não corresponde a uma realidade, mas é importante saber por que o átomo clássico não corresponde à realidade. E para explicar por que um átomo clássico não corresponde à realidade,
vai ser importante eu explicar um pouquinho do átomo clássico, não é? E em seguida você vai ter uma atividade para ser feita. E essa atividade, nesse caso, será o espalhamento de Rutherford com e sem blindagem causada pelos elétrons. Em seguida, nós vamos fazer a revisão de mecânica quântica. Apesar de todo mundo ter aprendido mecânica quântica para poder fazer esse curso, é importante a gente fazer uma pequena revisão, principalmente dos métodos aproximativos, perturbativos, que se usa rotineiramente, né, ao se tratar os átomos. Como atividade prática sobre a revisão de mecânica quântica, nós vamos fazer um exercício, né, utilizando a aproximação WKB. Então nós vamos usar um pouco aquilo que a gente vai aprender na revisão, os métodos, né, as equações básicas da mecânica quântica, e como revisão vamos fazer uma atividade voltada à aproximação chamada WKB. Em seguida nós teremos os átomos de um elétron. Os átomos de um elétron é o escopo principal do que se estuda, do que se faz, e nós estaremos vendo os átomos de um elétron, primeiramente, estaremos olhando o átomo de um ponto de vista não relativístico. Então, primeiro nós vamos resolver o que a gente chama do átomo sem essas correções relativísticas, né? Um átomo cru, um átomo sem se levar em conta determinados fatos que são essenciais. Como atividade, nós vamos estudar o que acontece quando há um grande decaimento nuclear. Quando o núcleo decai, que isso causa no átomo como um todo, né? Ionização, excitação, emissão de luz. Então nós vamos fazer uma atividade voltada para isso. Em seguida, nós vamos introduzir as correções relativísticas no átomo de um elétron. Aqui nós, obviamente, estaremos olhando as estruturas finas e hiperfinas de uma forma mais madura, de uma forma mais completa, e entender que isso, de fato, são estruturas, são elementos da energia do átomo que aparecem devido ao fato que ali dentro tem sim relatividade, tem que obedecer às equações básicas da relatividade. Então nós vamos estudar e como atividade nós estaremos fazendo o cálculo da estrutura hiperfina dos átomos de um elétron, aqui no caso, né? Que obviamente não necessário é ser o hidrogênio, pode ser os chamados hidrogenoides. Então nós vamos aprender a estrutura hiperfina. Em seguida, nós estaremos vendo como é o comportamento de um átomo na presença de campos externos. Então, quando você tem campos externos estáticos, né, obviamente você tem termos adicionais na energia do átomo. Tanto campo elétrico quanto campo magnético causam determinadas alterações na energia e nós estaremos aprendendo a lidar com esses efeitos e como atividade principal nós vamos deduzir a chamada fórmula de Brit-Hab, que é uma fórmula que permite ver como é a evolução dos estados de energia do elétron na presença de campos magnéticos. Então nós vamos ter que entender como que muda a composição dos estados com o campo e como que ele se comporta, né, a energia se comporta na presença do campo. Aí vai ser bom, porque nós vamos ver um efeito chamado do desacoplamento dos termos de energia. Quando que um termo realmente se comporta totalmente separado do outro. O que é realmente estrutura e o que é perturbação quando se adiciona um campo estático ao átomo. Finalmente, nessa rota dos átomos de um elétron, nós estaremos fazendo a interação dos átomos de um elétron com a radiação. Aqui é uma das partes mais importantes do curso, porque afinal, tudo que nós sabemos sobre o átomo é o que a gente é capaz de enxergar e medir sobre ele. E as técnicas espectroscópicas são essenciais, né? Até a estrutura quântica do átomo foi descoberto através dessas interações, né? Quando eu jogo radiação no átomo ou quando eu recebo radiação do átomo, e nós estaremos então vendo como que os átomos de um elétron se comportam na presença de campos oscilatórios. Com isso nós vamos definir as chamadas regras de seleção e vamos aprender todos os shifts, né, que causa, a radiação causa e assim por diante. Então essa parte termina o que eu chamo da estrutura básica dos átomos
de um elétron com os campos externos e a sua estrutura per si. Em seguida, nós vamos começar uma segunda parte do curso e aqui então nós começamos o estudo dos átomos de mais do que um elétron. Primeiro nós vamos trabalhar os átomos de 2 elétrons, essencialmente o átomo de hélio, e como atividade nós vamos mostrar um método variacional funcional que permite você obter não apenas o estado fundamental do átomo de hélio, mas uma sequência de estados formando o chamado espectro do átomo de hélio. Em seguida, os átomos de múltiplos elétrons, nós estaremos abordando quais são as técnicas mais apropriadas para se tratar o problema de átomos do que mais de múltiplos elétrons. Vamos apresentar a metodologia de Thomas Fermi, depois nós vamos apresentar a Hartree-Fock e verificar as condições nas quais esses métodos são aplicados, a sua validade e assim por diante. Como atividade, vamos fazer um exercício muito interessante, que é aplicar, né, a metodologia do campo autoconsistente, né, dos métodos autoconsistentes de Hartree-Fock, em situações onde tem solução exata, para que a gente possa entender como é realmente a aproximação, quais são as condições que essas metodologias de Hartree-Fock, por exemplo, elas chegam o mais próximo possível da realidade. Depois nós temos que ver as moléculas, né? Depois de ter aprendido um pouco sobre os átomos de múltiplos elétrons, nós estaremos vendo moléculas, quando mais do que um átomo se aproxima, como é a estrutura, que novas energias aparecem, rotação, vibração, como que os estados eletrônicos são variados, tá certo? E como atividade, obviamente, nós vamos tentar estudar, fazer uma atividade prática sobre as moléculas diatômicas, seu espectro, região dos níveis de energia e assim por diante. Com isso, nós terminamos aquilo que eu chamo do núcleo básico, o núcleo básico para entendimento dos tópicos, né, que são essenciais ao entendimento da estrutura atômica da matéria. Em seguida, nós começamos as chamadas aplicações. Então, nós vamos ter como aplicação o entendimento da pressão da radiação e, como atividade, a dedução das fórmulas que levam ao resfriamento atômico com radiação, né? Então, nós vamos estudar esse aspecto, primeiro deduzir como é a força da radiação, como que radiação interagindo com o sistema atômico e promovendo excitações na sua estrutura interna é capaz de agir também nos graus de liberdade externo. Uma segunda aplicação será os condensados de Bose-Einstein, no sentido de olhar o átomo agora, mas com um conceito de que a natureza quântica vai se manifestar com muitos deles, né? Então nós vamos começar a fazer alguns aplicativos, entender como que é esse estudo da formação de gases quanticamente degenerados, em específico a condensação de Bose-Einstein, tendo como atividade a ação do potencial externo nesses condensados. Uma outra aplicação que nós vamos ver, a aplicação é o aprisionamento de íons. Então nós vamos aprender como é possível, utilizando campos externos, oscilantes ou não, confinar o movimento de uma espécie ionizada, não é? Então nós vamos falar sobre aprisionamento de íons e como atividade ver a aplicação desses íons aprisionados, que têm seus movimentos, seus graus de liberdades externos totalmente quânticos. Nós vamos aprender como que se usa isso para fazer aplicações na computação quântica. A quarta aplicação que nós vamos ver são os relógios atômicos, e aqui nós vamos entender por que o átomo é um elemento tão preciso e serve para se criar relógios atômicos de ultra alta precisão, não é? Então, da onde vem essa precisão? Qual é o conceito que a gente tem de fator de qualidade para as transições, para a determinação de frequência? E como aplicação, nós vamos estudar como que as linhas de uma transição atômica são alargadas, né? Seja por campos externos, seja pela interação com seus vizinhos e assim por diante. Então nós vamos aprender a aplicação do uso preciso do átomo, mas também vamos ver os efeitos que limitam esse uso. Finalmente,
nós vamos fazer a última aplicação, que é estudar os átomos de Rydberg. Vamos ver os átomos de Rydberg, o seu conceito, embora vamos passar rapidamente quando estudarmos o primeiro item, que é os átomos de um elétron. Depois nós vamos voltar para as aplicações mais modernas de átomos de Rydberg e vamos tentar ver o chamado defeito quântico, qual é o conceito por trás disso e como se aplica átomos de Rydberg para o estudo de muitas coisas que nós temos por aí, né? A sua interação com a radiação de corpo negro, a sua interação com outros átomos e assim por diante. Ionização por campo e tudo isso. Então, essa vai ser a última aplicação. Então, nós temos um elenco de praticamente 10 tópicos fundamentais que lhe dão uma formação e depois nós temos 5 tópicos que farão aplicações do que nós aprendemos com alguma incorporação de alguma coisa nova, como é o caso dos condensados de Bose-Einstein. Nós vamos revisar um pouquinho as estatísticas quânticas e assim por diante. Esse é o conteúdo do curso, é assim que o curso vai operar e eu espero que todos vocês tenham condição de acompanhar. Cada tópico, como eu disse, tem o seu material, todas as contas que serão feitas aqui, como serão feitas a uma taxa relativamente alta, você vai receber cópia dessas, tem disponível cópia dessas contas todas, da mesma maneira que tem disponível uma apostila completa sobre esse curso, com todo o seu conteúdo. Agora, é extremamente importante que você realize a atividade após cada videoaula ou após cada conjunto de videoaula, porque é através dessa atividade que você vai realmente estar refletindo sobre o tema e realmente incorporando ao seu conhecimento os conceitos fundamentais que são necessários para o entendimento da natureza atômica.